A paz do Senhor, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. Estamos aqui novamente, mais uma vez, nesta manhã, nesta live, almoçando com Jesus. Eu convido você a pegar a sua Bíblia Sagrada para que nós possamos refletir em algo que o Senhor tem colocado no meu coração. No livro de Josué, capítulo de número 24, versículo de número 15, Josué fala ao povo que está para terminar de conquistar a terra prometida o seguinte: se aos vossos olhos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós vemos Josué aqui fazendo uma declaração. Eu sei que servir ao Senhor já é uma atitude a qual nós enfrentaremos muitos problemas, muitas dificuldades, porquanto estaremos lutando contra o inimigo das nossas almas para cumprir a vontade de Deus nessa terra. Agora, Josué está dizendo que não somente ele, mas ele e toda a sua família estarão servindo ao Senhor, e a palavra serviço aqui significa trabalhar em família para cumprir o propósito de Deus. Nós vemos que quando Deus chamou a Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, e nós vemos que Deus faz uma promessa a Abraão, que iria fazer dele uma grande nação, mas no versículo de número 3, Deus fala assim: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós vemos então que o propósito de Deus é que as famílias venham servir a Deus e que elas, ao servirem ao Senhor, ao trabalharem juntas para Deus, possam então estar glorificando ao Senhor Deus. Nós vemos que há alguns exemplos na Bíblia, sendo elas positivas e outras negativas, quanto o servir a Deus em família. Quando nós olhamos lá para o livro de Reis, nós vemos a partir ali do segundo livro de Reis, a partir do capítulo 19, um rei por nome de Acais, e ele foi mau, ele reinou de maneira que não agradou a Deus. As suas atitudes fez com que o povo de Judá, o povo de Israel, fosse contra os mandamentos, os desígnios de Deus. Mas depois que ele morreu, Acais, veio em seu lugar o seu filho, por nome de Ezequias. A Bíblia Sagrada vai dizer que Ezequias fez o que era agradável aos olhos de Deus. E por causa disso, Deus abençoou o reinado de Ezequias. Deus abençoou, prosperou Ezequias grandemente. Nós vemos que Deus deu uma grande vitória para Ezequias contra Senaqueribe e o seu grande exército assírio, a qual foi destruído. Nós vemos também que Ezequias ele foi acometido de uma enfermidade. E quando ele está acometido desta enfermidade, ele ora ao Senhor, pergunta a Deus se aquela enfermidade é para a morte. Deus manda ali o profeta Isaías, e Isaías fala para ele que realmente aquela enfermidade é para a morte. Ezequias, ele vira seu rosto para o lado, na cama, e começa a chorar. E ao chorar, ele diz em oração a Deus: Senhor, tu tem visto como eu tenho andado em integridade diante da tua presença. Diz a Bíblia Sagrada que Isaías ainda estava no pátio do palácio, quando Deus dá uma outra palavra para o profeta Isaías, dizendo para voltar até ao rei Ezequias, dizendo que Deus estaria acrescentando 15 anos a mais à sua vida. Ezequias é curado pela palavra de Deus.
Mas no momento que ele é curado, a cura que ele recebera foi propagada por reinos longínquos, e um destes foram os babilônicos. Diz a Bíblia Sagrada que veio uma comissão babilônica até Judá, e ali então Ezequias, naquele momento, ele simplesmente mostra tudo o que existia. Quando Deus vai questioná-lo através do profeta Isaías, e também, é claro, trazer para ele uma palavra de censura daquilo que ele tinha feito, ele consegue entender. Mas só que agora Deus fala para Isaías sobre algo que vai acontecer, para Ezequias sobre algo que vai acontecer com sua família no futuro. Nós vemos no capítulo 20 de 2 Reis, a partir do versículo de número 16, onde diz o seguinte: Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até de teus filhos que procederem de ti e que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no pasto do rei da Babilônia. Diante desta palavra, nós vemos Ezequias dizendo ao profeta Isaías: Boa é a palavra do Senhor que dissertes. E disse mais: E não haverá, pois, em meus dias, paz e verdade? Ezequias ainda não tinha filhos. Ele viu essa profecia para algo longe, para um futuro distante. Mas o que nós vemos é que o rei Ezequias, ele infelizmente não fez como Josué. Ele não teve o cuidado da sua casa, dos seus filhos, de levá-los a estarem à presença de Deus, servindo a Deus, obedecendo ao Senhor. É tanto que quando Ezequias morre, o seu filho primogênito, Manassés, estava com 12 anos de idade e começou a reinar em Judá, na cidade de Jerusalém. E diz a Bíblia que ele reinou 55 anos e fez o que era mal aos olhos de Deus. Ele introduziu novamente dentro de Israel a idolatria, passou seus filhos a fogo diante dos deuses dos cananeus, e isso fez que trouxesse sobre ele o juízo de Deus. Mas tudo por quanto que Ezequias ele teve um zelo com a casa do Senhor. Ezequias ele teve um zelo com a obra do Senhor, para com os mandamentos de Deus, mas negligenciou a sua família. Nós vemos que quando Josué, tendo vitória sobre Jericó, com a mão poderosa de Deus, no livro de Josué, capítulo 6, versículo de número 26, Josué diz o seguinte, que maldito seria qualquer homem que viesse a edificar novamente a Jericó. Sobre o fundamento, a pedra fundamental, este homem, ele fundaria sobre o seu primogênito. E quando estivesse edificando, colocando a última pedra, seria sobre o outro filho. E nós vemos isso se cumprindo no primeiro livro de Reis, no capítulo de número 16, e o versículo 34, no tempo do reinado de Acabe, quando um homem por nome de Hiel, betelita, edificou a Jericó. Em Abirão, seu primogênito, afundou, e em Secube, seu filho menor, pôs as portas conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Nun. Este homem, ele
desobedeceu uma palavra proferida por um homem de Deus chamado Josué. Quando a Bíblia Sagrada nos mostra alguém edificando algo em cima da vida dos filhos, isso está falando de uma maldição que está trazendo sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós, como cristãos, devemos compreender e entender a importância da família a qual Deus tem nos dado diante de Deus. Que nós devemos, como Josué, levar a família, estarmos juntos na presença do Senhor Deus. Não negligenciarmos nisso, estarmos como o profeta Abacuque, que estava em cima do muro, vigiando e orando. Assim nós devemos estar para com a nossa família, orando pelos nossos filhos, o marido pela esposa, a esposa pelo marido, pela nossa casa, pedindo a Deus para que nós possamos termos graça e condição de conduzirmos a nossa família, para que juntos, eu e toda a minha casa, possamos estar servindo ao Senhor Deus. Nós temos um exemplo de um homem, após estar escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 21, quando Paulo já está vindo da terceira viagem missionária. E diz a Bíblia Sagrada que ele vai passar por uma cidade por nome de Cesareia. E chegando ali, diz aqui no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, versículo 8, ele dizendo: e nós, chegando a Cesareia, entramos em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7 diáconos, e ficamos com ele. E ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Nós vemos que Filipe, ele era um homem casado, que fazia a obra do Senhor, era evangelista, mas não somente ele, mas ele e toda a casa dele trabalhava para Deus. Nós vemos que Filipe ele teve a preocupação de ensinar princípios estabelecidos por Deus às suas filhas. Nós vemos aqui a Bíblia Sagrada dizendo que Filipe tinha 4 filhas virgens, ou seja, Filipe conseguiu passar com sua esposa um princípio dado por Deus, de elas entenderem que deveriam entrar dentro de um casamento virgem, que deveriam se casar virgem, não como o mundo ao qual hoje vivemos, e bem naquele tempo, porquanto a cultura que dominava aquela época era a cultura grega, a cultura helenística, aonde eles entendiam que essa questão de uma moça casar-se virgem não era relevante. Mas nós vemos aqui o evangelista Filipe ensinando as suas filhas como deveriam proceder diante de Deus e que com ele deveriam servir a Deus. Não somente isso, mas nós vemos também que estas moças eram cheias do Espírito Santo do Senhor. Eram profetisas na casa de Deus. Que nós possamos, a exemplos bíblicos, pedir a Deus e que nós possamos, então, poder dizer como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que nós venhamos orar, interceder, levantar em nossa casa um altar a Deus e para que nós e a nossa família possamos servir ao Senhor. Entendemos que a salvação ela é individual, mas o serviço pode ser feita por mim e a minha família, o serviço a Deus, servindo a Deus com alegria. Que nós possamos pedir a misericórdia, a graça de Deus nesses dias ao qual vivemos e conseguirmos ver a nossa descendência, a nossa geração, os nossos filhos,
sendo uma bênção para outros, porquanto esse é o propósito divino. Volto a repetir, Gênesis 12, 3, Deus fala a Abraão que todas as famílias seriam benditas neles, ou seja, a sua geração, a sua descendência, as famílias que viriam, iriam abençoar outras famílias. Este é o propósito de Deus para a minha família e para a tua família, para a nossa casa, para que a nossa casa venha ser um canal de bênção para as outras famílias. Senhor Deus, eterno Pai, querido e santo e poderoso que está no céu, eu quero pedir a tua bênção sobre cada lar, sobre cada família neste momento, que tu possa nos ajudar, nos abençoar, para que nós possamos, Senhor meu Deus, cumprir o que tu queres para nós e para a nossa casa. Guarda, Deus, a cada família cristã, os pais, os filhos, esposos, mulheres. Senhor Deus, cada família constituída, que tua mão esteja estendida, abençoando, guardando, protegendo, Senhor, de toda a seta do maligno. A cultura a qual o mundo vive hoje é uma cultura contrária à tua palavra, aonde estão tentando, Senhor, destruir esta instituição, que é a instituição da família, mas que todos nós, irmãos, possamos, com as nossas famílias, estarmos trabalhando e servindo a Ti, e o Teu nome sendo glorificado em nossas vidas. Abençoa cada lar, guarda cada um deles, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam para com todos. Que Deus vos abençoe.